em 5 segundos. Jornal Conecta. Oferecimento Hospital Mahatma Gandhi. Uma nova vida é possível. Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Jornal Conecta. Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro, e vamos aos destaques de hoje. Polícia indicia 40 pessoas por envolvimento em quadrilha que aplicava o golpe do WhatsApp. Fundação Padre Albino realiza exposição alusiva aos 50 anos da morte de Padre Albino. Hoje, temos a participação do advogado Fábio Manzano no quadro Chumbo Grosso. E jogo do marketing digital com Renan Carmona. A Justiça autorizou a liberação de mais de 1.900 presos de 6 unidades prisionais da região de Rio Preto para saidinha temporária hoje, terça-feira. Segundo a coordenadoria do Departamento de Execuções Criminais de Rio Preto, a maioria dos presos está no CPP, o Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto. Serão 1.593 detentos. A lei prevê 5 saidinhas temporárias por ano. Quem recebe o benefício deve obedecer a uma série de regras, como permanecer no endereço informado à Justiça durante a noite, não frequentar bares, boates e locais onde sejam vendidas bebidas alcoólicas. Quem descumprir as determinações tem regressão de pena e pode voltar ao regime fechado. Os presos foram liberados hoje e deverão retornar no dia 20. O comando da Polícia Militar vai aumentar o patrulhamento em 96 cidades para monitorar cada passo dos presos que ficaram em liberdade provisória até o dia 18. O Centro de Ressocialização Feminina de Rio Preto vai colocar 37 mulheres em liberdade e todas serão monitoradas com tornozeleiras eletrônicas. E falando em polícia, 40 pessoas foram presas por envolvimento em quadrilha que aplicava o golpe do WhatsApp em todo o estado. Os suspeitos eram de Goiânia e também dos municípios da região de Rio Preto. Segundo informações da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, somente no estado de São Paulo, pelo menos 30 pessoas foram vítimas dessa organização criminosa. Eu acho que quase todo mundo já caiu no golpe do WhatsApp, né? Os criminosos criavam um perfil falso com fotos roubadas em redes sociais das vítimas e pedia dinheiro para familiares e amigos, alegando ter trocado o número de telefone. Durante a conversa, o golpista passava o número da conta bancária e, assim que o pagamento caía na conta, repassava para toda a quadrilha. Após meses de investigação, foi apreendido um grande número de material usado no esquema, principalmente equipamentos eletrônicos usados no golpe. Recebemos aqui em nossa bancada o advogado Dr. Fábio Manzano no quadro Chumbo Grosso. E hoje tem Chumbo Grosso aqui na bancada com a gente, Fábio Manzano. É bom lembrar, Fabinho, que com relação ao aumento no número de cadeiras, vocês haviam, através de uma ação popular, conseguido com que esse número baixasse ou mantivesse nos 13, né, as 13 cadeiras. E os vereadores tinham aprovado 19. E agora essa liminar passou a valer através de uma sentença que foi proferida pelo juiz de Catanduva. Exatamente isso, Marcos. Bom, boa noite a todos os nossos internautas, os ouvintes, aos telespectadores. Então é exatamente isso, Marcos. Nós tínhamos, né, Catanduva conseguiu, através de uma ação popular, que fosse suspenso aquele aumento feito pela Câmara de Vereadores de 13 para 19. Para 19 o número de cadeiras.
para a próxima legislatura, então não era imediato. 2025. Mas um dos argumentos era que a gente não poderia ter gastos com gabinetes, com equipamentos, com, enfim, uma reforma estrutural na Câmara, né? Então, a ideia dessas pessoas que ingressaram com a ação era tentar que o Poder Judiciário se convencesse que esses gastos que seriam acarretados não só com o número de vereadores, com o salário desses vereadores, né, os subsídios desses vereadores, mas sim com mais 2 assessores por vereador, mais gabinete, mais antessalas, mais computadores, mais telefones, enfim, toda a estrutura que deveria ser adequada para receber esses novos 19 vereadores ao invés dos atuais 13, que o judiciário se convencesse que isso seria um impacto, né, um prejuízo muito grande ao erário. Então foi concedida lá atrás uma liminar, ou seja, uma decisão que ela não é definitiva. Já né? estava valendo as 13 cadeiras, né? Isso, então ficou suspenso esse novo decreto que foi feito, que aumentava de 13 para 19, e agora o excelentíssimo doutor Lucas Figueiredo Alves da Silva transformou, depois aí de colher as provas... Juiz de primeira instância, aqui de Catanduva, transformou essa medida liminar em uma decisão definitiva de primeira instância. Ou seja, o que é isso? Né? Cabe recurso para os tribunais superiores. Então, nesse momento, inclusive, o juiz pede para que seja oficiado tanto o juiz eleitoral, para que não faça nenhuma mudança aí nas urnas eletrônicas, em todo o sistema eleitoral, e também o Procurador-Geral de Justiça para que aprecie, para que ele leia os fundamentos e decida, inclusive, se houve alguma inconstitucionalidade na mudança que proporcionou o aumento desse número de vereadores, seja a mudança na lei orgânica ou na própria expedição do decreto legislativo, que foi aí uma consequência dessa alteração na lei orgânica. Vale lembrar, Marcão, que foi retirado da lei orgânica um trâmite mais transparente para esse tipo de alteração. Anteriormente, era necessário, por exemplo, que a OAB fosse convidada para audiência pública quando se quisesse alterar o número de vereadores. E aí, então... Seria uma convocação até da própria Câmara, até para uma audiência pública que a população participasse. Tivesse acesso. Exato. E aí, então, foi colocado tudo isso, quer dizer, mudaram o trâmite, restringiram essa necessidade de publicidade e foi atacado isso, e agora saiu essa sentença em primeira instância, mas não mais em caráter liminar e sim definitivo. Marco, você acredita que os vereadores ou a Câmara Municipal, tomando conhecimento dessa sentença, eles vão recorrer? E se você acredita, o prazo que eles teriam para entrar com recurso? Veja, Marco, o recurso ele é um instrumento que pode ser utilizado, obviamente, né? Nem sempre num processo as partes concordam. E quando elas discordam de alguma situação, os recursos estão aí para serem utilizados, obviamente, né? O que a gente espera aí de uma forma bem singela, e aí eu acho que pelo sentimento que nós vemos aí na população, é que os vereadores vejam as manifestações, né, os anseios da população e talvez se conscientizem em não fazer novos movimentos para aumentar esse número de vereadores. Então, se a gente fizer aí uma enquete com a população de Catanduva, uma ampla maioria, né, pelo menos é o que nós percebemos, é contra esse aumento de vereadores, né, de 13 para 19. Aí uns podem perguntar, poxa, mas e um meio termo aí, os 17, né? Veja, por mais que na atual conjuntura... Fica afastada até a possibilidade de 17. Veja... Diante dessa sentença. A sentença, ela fala que fica proibido qualquer ação tendente a modificar o número de 13, tá? Então, ao meu ver, e aí depende de uma interpretação também do jurídico da casa, para não ter nenhum problema de alegar descumprimento de sentença, acarretar alguma multa, etc., né? Que primeiro tem que ser resolvida essa
essa questão que, em primeira instância, já ficou decidida a favor aí dos anseios, entre aspas, da população, né? Então, veja, acho até, né, se eu fosse o advogado da Câmara, né, ou se eu tivesse que aconselhar ao presidente, à mesa diretora da Câmara, eu não aconselharia para fazer qualquer movimento que seja no sentido de aumentar este número de 13 para que seja 17. Porque se você pegar a Constituição Federal... Você acha que seria uma ação impopular? Não, impopular com certeza, mas ela seria uma ação arriscada pelos termos que ficaram consignados na sentença. Então o juiz, quando fez a sentença, ele fala exatamente isso, olha, devendo para todos os efeitos permanecer o número de 13 vereadores, ficando proibidas a realização de despesas, as contratações e ou efetivação de qualquer outro ato relacionado ao aumento de número de vereadores. Por exemplo, aqueles mencionados na inicial, reformas, ampliações, adequações da Casa Legislativa. Então, o magistrado entendeu que deve ser respeitado o número de 13 até que essa decisão aí percorra todos os recursos necessários, tá? De forma bastante até imparcial, Marco, o que nós temos visto em Catanduva é muito salutar, né? Nós vimos também um descontentamento, por exemplo, no aumento dos subsídios, dos salários dos vereadores em Rio Preto, né? E lá a população não conseguiu, ou não teve como, ou não se viabilizou uma mobilização tal como aconteceu aqui. Então isso realmente é uma demonstração de uma maturidade democrática muito grande, né? Nós estamos vendo agora, por exemplo, essa mobilização toda aí contra uma declaração do prefeito com relação a não retirar os trilhos do centro da cidade. Ontem, inclusive, pude presenciar o Carlinhos Ribeiro, né, um técnico da área, explanando aí a sua opinião. Então, em Catanduva, nós estamos realmente maduros com relação a tentar... Estamos avançando com relação a essa democracia, né? Por mais que alguns entendam que isso pode soar como uma política, uma politicagem, eu acho que a gente tem que, num determinado momento, parar, analisar os temas relevantes para a cidade e aí sim se manifestar sobre esses temas, né? Com relação, inclusive, aos trilhos do trem, os próprios vereadores, inclusive da base aliada, alguns deles, salvo engano, já declararam serem contrários à manutenção desse trilho e à não aplicação dos recursos para a retirada do centro da cidade. Então, esse é um exemplo de maturidade democrática muito grande. Catanduva pode se orgulhar desses movimentos, né, e dessas ações, não só ações judiciais, mas também ações de todas as naturezas. Cidadania. Né? Ações de cidadania focadas num determinado tema. E também, se eu pudesse dar aqui o meu parecer, eu acho que a população... ela começa a ver temas relevantes, né? E a gente tem que tirar aquela pecha, né? Mas o Marco fala do Conecta, é amigo do Fábio, porque o Fábio está na bancada com ele. Não, a gente tem que analisar posições em determinados temas, né? E nesse sentido, a gente escolhe e tira a conclusão de qual é o melhor caminho a ser percorrido. E no caso do aumento ou a permanência do número de vereadores, muitas pessoas se manifestaram a favor da manutenção desse número de vereadores. O que o município tem visto é um asfalto deteriorado, a falta de manutenções em prédios públicos. Se você pegar, por exemplo, ali a Secretaria de Educação carece de uma reforma, de uma pintura, tem os seus muros pintados, a gente tem a necessidade aí de concluir algumas obras, enfim, a gente tem N dificuldades e a população já deu o seu recado de que esse aumento no número de vereadores e o aumento de gastos, principalmente na Câmara Municipal de Catanduva, nesse momento não é bem-vinda e a população se levantou contra isso. Então, também no tema dos trilhos do trem, esse inconformismo das ruas também esteve presente e eu acho que isso
transparece que Catanduva vive uma fase muito boa em termos de democracia e em termos até de cidadania, exercício da cidadania, Marcos. Muito bem, Fábio. Sempre que houver um fato relevante, como o apresentado aqui hoje, né, o Jornal Conecta trará aqui o chumbo grosso. É isso aí. Eu agradeço a sua participação. Eu agradeço aos telespectadores, agradeço você, Marco, e estamos aí à disposição. É pizzaria, restaurante, choperia. A Toscana, o melhor sabor no forno a lenha tem. A Toscana é pizzaria, é o melhor momento do seu dia. Com os amigos, com a família. A Toscana é uma delícia, tudo acaba em pizza. É a Toscana, é pizzaria, é o melhor momento do seu dia. Un tocco d'amore e ogni pezzo. Select Bens, otimizando seus objetivos. Prestamos assessoria personalizada aos nossos clientes na aquisição de bens, ganho de capital, alavancagem patrimonial e redução de custos em operações financeiras. Select Bens, conectando-se à revolução financeira. Hoje tem sessão ordinária da Câmara Municipal. Estão na ordem do dia 3 propostas do vereador Maurício Gouveia, do PSDB. O PL 07/2023, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Cabelos para pessoas em tratamento de câncer. PL 89/2023, que define agosto como o mês da causa animal, para homenagear protetores e associações. E PL 90/2023, que institui o Prêmio Jovem Cientista. Também serão analisados o PL 92/2023, do vereador Maurício Riva, do PDT, que institui a Semana da Comunidade Nipo-Brasileira. O PL 94/2023, de Gleison Begali, do PDT, que cria a Semana Municipal do Brincar. E o PLC 19/2023, do prefeito Padre Osvaldo, que ajusta legislação já existente, determinando que cargo em comissão do IPMC seja ocupado por servidor efetivo. E o projeto de lei 91/2023, que institui o Fundo Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, o FUNBEA. A exposição alusiva aos 50 anos do falecimento de Padre Albino foi aberta ontem, segunda-feira, dia 11, na Estação Cultura Deca Roete, onde permanece até o dia 29 de setembro, trazendo à vida a obra dele em fotos, objetos de uso pessoal e religiosos, vídeo e telas de artistas catanduvenses. Padre Albino chegou à cidade em 1918, já começou a trabalhar e não parou até a sua morte em 1973. É, sem dúvidas, um dos maiores benfeitores de Catanduva. Ele foi responsável pela criação de entidades e obras assistenciais, educacionais, de saúde e religiosas, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento de Catanduva. Entre elas, a Fundação Padre Albino, que é responsável pelo seu legado. Nós estamos com a exposição aqui de 50 anos que o Padre Albino nos deixou. Ela acontece até 29 de setembro, aqui na Estação Cultura Deca Roete, das 8 da manhã às 18 da tarde, ao sábado, das 9 ao meio-dia. Então venham visitar, venham ver de perto tudo que o Padre Albino fez, as suas obras, seus objetos pessoais, religiosos, tudo que ele usou, e conhecer um pouco mais da história do maior benfeitor que Catanduva já teve. A senhora teve a oportunidade de conhecer Padre Albino, como que foi? Eu entrei a trabalhar no hospital em junho de 72, trabalhei todo esse período, né? Ele faleceu em setembro de 73. Eu conheci antes, né? Eu já conhecia, mas eu passei a conviver dentro do hospital com ele a partir da hora que eu entrei trabalhar. E como que ele era? Ele era uma pessoa generosa, que gostava de tudo certinho, bonitinho, né?
Se você chegasse lá no hospital, ele pedindo alguma coisa para ele, para entrar dentro do hospital, para ver algum paciente que estava, ele abria as portas e mandava você entrar. Ele não deixava ninguém embora sem ter um atendimento. E se você chegasse lá, não tinha comida, ele tinha onde ele distribuía comida para o próximo. O que mais marcou na senhora, assim, dessa convivência com ele? Ai, tudo, né? Porque a gente via nele uma pessoa de Deus, né? Ele era caridoso. O que ele pegava, o que ele ganhava, era tudo para a construção do que você está vendo aqui hoje. Sem ele, talvez nada disso existisse, né? Ele se dedicou muito muito ao próximo. E isso ele fazia com muito carinho. E hoje é dia de falar sobre marketing digital, por isso recebemos o especialista Renan Carmona. Fala pessoal, mais um jogo do marketing digital. Hoje nós vamos falar sobre o Instagram. Nós vamos fazer uma série de programas, vão ser 4 ao total. Hoje é o primeiro, que nós vamos falar sobre os conteúdos que nós podemos e devemos postar no Instagram. Todo mundo quer crescer, quer se tornar autoridade, quer se tornar reconhecido, quer transformar os seguidores em clientes, quer aumentar a sua base de seguidores. E a base, o básico, o início de tudo isso é a construção do conteúdo. Portanto, nós temos 4 tipos de conteúdos que nós podemos colocar no nosso Instagram, que são conteúdos de crescimento, conteúdos de autoridade, conteúdos de conexão e conteúdos de objeção. Ao longo dessa série, nós vamos falar sobre esses 4 tipos de conteúdo. Hoje, para a gente começar, nós vamos falar sobre os conteúdos de crescimento. Esses são os principais e que nós deveríamos postar toda semana, pelo menos algo voltado ao crescimento. O que são os conteúdos de crescimento? São os conteúdos que ensinam, conteúdos que educam, conteúdos que transformam a nossa audiência. Então, alguns exemplos. Por exemplo, novidades. Podemos postar algo sobre o que está acontecendo de novo no nosso mercado, no nosso nicho, as novidades que estão surgindo. Junto das novidades, podemos colocar também as tendências, o que nós imaginamos ser as tendências para o futuro, o que está tendendo a acontecer de acordo com o nosso nicho. Conteúdos de ideias, sugestões, conteúdos de checklist, passo a passo, o que eu devo fazer para chegar do ponto A ao B, o passo a passo para construir um primeiro produto, passo a passo para você transformar a sua vida, né? As pessoas gostam muito desse tipo de conteúdo. Conteúdos de dicas, 3 dicas para você mudar seu pensamento, 10 dicas para você vender mais no seu e-commerce, 3 dicas para tornar o seu produto mais atrativo. E, principalmente, né, conteúdos de educação, conteúdos que educam. Traga o seu conhecimento do seu nicho, do seu mercado, da sua formação para o seu Instagram. Esse tipo de conteúdo que a gente identifica como conteúdos de crescimento são muito compartilhados e muito salvos. Então, se você tem um conteúdo que as pessoas compartilham ou que salvam bastante, esse é o tipo de conteúdo de crescimento. Nos próximos programas a gente vai detalhar mais sobre os outros tipos de conteúdo e espero que isso possa agregar para você e que você possa crescer e transformar muito o seu Instagram. O Jornal Conecta termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.